Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Novidades sobre Superman, parece que teremos 3 versões do Clark pequeno nesse filme. Saiu uma... Eu já tinha falado sobre isso, né, de ter algumas versões aí do Clark, mas parece que agora é mais especificamente 3 versões. Eu vou falar aqui as idades, os momentos que pode acontecer isso, porque eu acredito que isso seja muito baseado nas 4 estações. Vamos conversar mais sobre esse filme aqui, mas lembrando que todos os dias tem 2 vídeos, de manhã às 6 horas e um entre as 7 e as 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, apenas sobre a DC, beleza? Sigam aqui no Instagram, @TerraZeroDC, que logo vai ter conteúdo ali nos Reels pra vocês, notícias. Vocês que me mandam um monte de notícia ali no inbox e tal, vai ter muita notícia lá, eu acabo sabendo de muita coisa, tô sempre ligado, tô sempre com abas de notícias aqui abertas no computador, enfim, porque você tá trabalhando com isso, não é mesmo? Não é só sobre notícia, também sobre conteúdo no geral aqui da DC. Então vamos falar sobre o Superman aqui, que é o seguinte, saiu essa outra lista, né, tipo, essa outra chamada de elenco da galera da Geórgia, né, que é onde vai ser gravado muito provavelmente Smallville. A cidade da Geórgia ali, LaGrange, se eu não me engano, eu não sei como pronuncia. Tem uma chamada aí de 3 tipos de criança. A primeira tá aí, bebê, né, um bebê de colo ainda de 6 a 9 meses, e aí eles especificam aí, pode ser gêmeos, né, caucasianos e com cabelo escuro, se eu não me engano. Outra criança de 3 anos, cabelos escuros e olhos azuis. E outra de 6 anos, cabelos escuros e olhos azuis. Isso significa o quê? Teremos 3 versões do Clark pequeno nesse filme. Pode ser que o James Gunn faça uma parada tipo as 4 estações, tipo inverno, mostra um tipo de Clark. Outono, ele com 6, enfim, eles podem fazer isso. Isso significa o quê? Muito provavelmente teremos sim cenas de flashback nesse filme, talvez para construir ele com os pais dele, construir ele com o próprio Jonathan Kent, que pode morrer nesse filme, a gente não sabe, né? Então vamos ver como que eles vão fazer isso. Daí são chamada de casting, vocês veem aí que tem até o valor de salário, horas, né, quanto a galera vai receber, as mães dessas crianças, né, os pais dessas crianças. Também o James Gunn fala que tá gravando algumas coisas de pacificador antes de terminar o Superman, né, tá aí com essa foto aí de uma estátua que ele deve ter ganhado de novo, ele ganhou um monte de coisa, é bom, né, ser co-CEO do DC Studios, você deve ganhar tudo que foi estátua, essas estátuas aí que são bem caras, inclusive, né, e essa estátua aí do Superman com a luz, bem da hora, pra você ter na sua coleção aí. E esse lance aí do Clark ser pequeno é o seguinte: vão ter cenas em Smallville com os pais do Clark, e eu acho que essa parte do filme é a parte mais voltada para as 4 estações. Tem quadros lindos do Tim Sale desenhando Smallville, enfim, tem o trabalho de coloração ali, eu esqueci quem faz a coloração desse quadrinho. A gente vai ver provavelmente um filme que ele vai ter 2 HQs que vai ter fortes referências. Que em Smallville eles vão trazer o lado do Superman, as 4 estações, e Metrópolis e o resto, né, Fortaleza Solidão, o lado do Superman Grandes Astros. Por exemplo, na Fortaleza Solidão pode ter aqueles androides, eles cuidam ali da Fortaleza Solidão. O Superman chega e fala assim, pô, boa noite, não sei quem, bom dia, não sei quem, aparece um androide kryptoniano andando ali junto com o Superman, dando informações, olha, descobrimos tal coisa, não sei o que, em tal galáxia. Tem essas coisas nos quadrinhos do Superman, que é o lado mais ficção científica do Superman, que eu adoro. Eu acho que quando o Superman vai pro espaço é muito foda, essas coisas assim. Então, acredito que eles podem pegar esses 2 quadrinhos e mesclar isso, né? Aí o tom é mais puxado por Superman de 78, Animated Series, e mais nesse sentido, né? Eu acho que é basicamente isso que eles vão fazer, eu acredito, né? Isso não é nada confirmado pelo James Gunn, por ninguém, mas é basicamente isso. Então, o James Gunn, quando ele falava que não ia ter flashbacks, ele tava negando algo que vai ter. Ele não ia chegar e falar, não, vai ter sim. Ele não vai ficar te contando o filme, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Ele não vai ficar te contando. Ele próprio fala, por que vocês vão querer saber, né mesmo? Mas isso acaba saindo na internet. Isso não é um spoiler, é tipo no Aquaman lá, que você vê a Atlana com ele pequenininho, depois ele um pouquinho maior, uns flashbacks sutis, sabe? Então, tipo, eu acho que acredito que seja isso, né? Não sei se é exatamente isso, mas vamos ver como que eles vão fazer, porque o Superman, ele vai ter toda essa construção do arco dele em Metrópolis e do arco dele em Smallville, e ele precisa disso. Você precisa construir o maior super-herói dos cinemas, dos próximos 10 anos. De 2025 pra frente, ele tem que ser o maior herói do cinema. Ele tem que começar essa construção de você falar assim, eu vou construir o super-herói. Então isso é importante, o relacionamento dele com os pais, se ele vai perder o pai nesse filme ou no próximo, se
ele vai ter uma abordagem mais Superman Grandes Astros, no sentido de força, poder. Se vai ter aquela Fortaleza da Solidão, onde tem a sala proibida do Superman, onde tem as coleções do Superman, tipo, tem um foguete lá, tem até o uniforme do Batman lá, tá ligado? Então, é legal você trazer esse lado fantasioso do Super, que o Superman já é um cara fantasioso, né? Não adianta você querer fazer uma parada igual o Man of Steel, porque é muito mais difícil das pessoas gostarem do Superman e do Man of Steel, muito mais difícil. Eu acho que o James Gunn tá no caminho certo, e eu espero que esse filme, ele consiga mostrar esse lado humano do Clark muito bem, né? Eu penso que, tipo, a Lois Lane é bem importante, a Martha, o Jonathan, né? Então o próprio Jimmy Olsen, a galera do Planeta Diário ali, enfim. Eu acho que o Planeta Diário tem que ter uma abordagem bem precisa, assim, também, que faltou muito isso, né? Então, são personagens, assim, que eles faltam na lore do Superman. Você precisa mostrar a lore do Superman, desde o começo, assim, todo o lance, tá ligado? Por isso que é bom você ter o Lex Luthor. E muita gente fala, não precisava ser ele. Véi, tem que ser ele. Se tá começando um universo novo, tem que ser o Lex Luthor. E eu tenho uma teoria sobre o Lex Luthor que é assim, a gente tá falando muito de Lex Luthor, engenheira, enfim. E se o Lex Luthor usar a nanotecnologia da engenheira, ele fazer experimentos com a nanotecnologia dela para criar o seu traje, para enfrentar o Superman? Eu acho que isso é plausível, por exemplo. Isso é uma coisa assim que é bem provável que isso possa acontecer. Eu não tô falando que vai acontecer, mas pode ser que sim. Então, o James Gunn fala que a engenheira não é bem uma vilã, é basicamente isso. O James Gunn pode fazer um Lex Luthor que vai manipular ela, fazer ela talvez se voltar contra os heróis, porque ela é uma personagem até poderosa. E aí depois o Lex Luthor consegue o que ele quer dela, que é o lance ali da tecnologia dela, da doutora Angela Spica, né? Antes dela virar ali a engenheira, né? Tipo, essa personagem toda cromada. Enfim, eu acho que ele pode fazer isso, trazer esse Lex Luthor. Um Lex Luthor manipulador, um Lex Luthor tipo frio e calculista, que é o que a gente quer, aquele cara meticuloso, aquele cara que ele tá sempre à frente dos outros, né? Ele tá sempre também passando as pessoas pra trás, assim. Eu acho que o Lex, nesse filme, ele vai ter um papel bem interessante, assim. É o ator mais famoso do elenco, o Nicholas Hoult. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ele é o ator mais famoso do elenco, então eu acredito que o ator mais famoso do elenco, normalmente, tem um papel bem interessante, assim, quando é filmes blockbusters, né? A não ser quando é um fanservice barato, mas eu penso que quando você vê que eles estão buscando 3 tipos de criança para passar determinados tempos, enfim, eles devem contar a história ali do Clark em termos de flashback. Provavelmente esse filme possa ser igual The Batman, começa com uma narração. O The Batman é muito filme quadrinesco, né? Quantos quadrinhos do Batman você já não leu que, tipo, começa ali a primeira página, aí tá lá, Gotham, tal dia, tal mês, tal. Aí o Batman começa falando, tá? Aí tem os recordatórios, enfim. Aí começa a chuva caindo, mostrando ali os bandidos nos becos e bancos sendo assaltados, aquelas atrocidades de Gotham. De repente aparece ele num gárgula, de repente mostra ele ali. Pode ser que isso aconteça com o Superman, pode ser que mostre o primeiro take do filme, assim, ele pairando sobre a Terra e começando já a narração dele. Então é interessante você pensar nisso, é interessante você pensar que, tipo, eles vão trabalhar os núcleos principais do Superman, e é legal você também imaginar que, tipo, esse Superman, a gente vai presenciar a construção inicial dele, do que ele vai ser ao longo desses 8 a 10 anos, porque pra mim ele tem que ser o super-herói. Você tem que olhar pra ele falando, mano, esse cara aqui, tipo, ele é o inalcançável, entendeu? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você imagina que possa ser essas cenas do Clark pequeno, bebê, criança, aí no filme, em Smallville, talvez, provavelmente cenas com o pai, com a mãe, enfim. Eu acho que não seria nenhum absurdo o James Gunn, tipo, fazer uma introdução, assim, do Superman narrando, né, como se fosse um começo de quadrinho mesmo, e aí de repente mostrasse uma cena, tipo, o Jor-El e a Lara, fundo, Krypton explodindo, aí depois você mostra uma cena, os pais deles de frente também, pegando uma criança, assim, tipo, meio que em direção à câmera, e depois você mostrar, sei lá, outra coisa. Tipo, o Grandes Astros faz basicamente isso, não é mesmo? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você acha que vai se encaixar nessa parada? Você acha que faz sentido eles seguirem o padrão ali dos 4 estações? Cada estação contando uma parada, uma perspectiva diferente, enfim, beleza? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso e siga lá no Instagram, @TerraZeroDC. Não esqueça de seguir lá, que a gente vai criar uns conteúdos diferentes lá também, notícias lá pra vocês postar. Vou colocar uns wallpapers legal também aí, porque eu sei que vocês gostam de wallpaper pra colocar no celular, no tablet, enfim. Tamo junto, até a próxima.